Já aconteceu com você quando você só queria jogar uma partida do seu jogo favorito e tinha alguém extremamente tiltado na partida? Vem comigo tomar um café e vamos conversar com a melhor maneira de lidar com isso. Oi, eu sou o Mac e esse aqui é um dos quadros mais clássicos aqui da Maclândia, o Café com o Mac. Sente-se do meu lado e vamos tomar um cafezinho. No meu caso, uma xícara enorme, porque eu gosto muito de café. Você gosta bastante? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a toxicidade nos jogos online. E algumas vezes a gente se pergunta, será que vale tempo, vale o nosso tempo estarmos jogando jogos online? Ah, mas uma coisa importante. No final desse vídeo eu tenho uma dica muito importante para você. Então me assista aí até o final, tá bom? Então, vamos lá. Todos nós temos tarefas, rotinas, coisas para serem feitas e eventualmente nós temos um tempo dedicado para o nosso lazer. Gostamos da competitividade, gostamos da diversidade e muitas vezes nós buscamos jogos competitivos, jogos online, para a gente tentar se divertir um pouco, ter ali a sensação, a emoção da superação, do confronto, entre outras coisas. Eventualmente, nós nos questionamos se o nosso tempo está sendo bem aplicado naquilo, e um dos principais fatores que motivam a gente é justamente ter que lidar com pessoas que estão extremamente estressadas, estão num momento de dificuldade ali e elas colocam aquela energia toda para fora e muitas vezes é de modo extremamente tóxico. Então o primeiro pensamento que costuma vir na mente da gente é: poxa vida, né? Eu tenho tão poucas horas de lazer, será que vale a pena eu entrar nesse jogo, eu estar nessa situação que todo mundo é tóxico, todo mundo só briga com todo mundo? Calma, vamos conversar um pouquinho e vamos entender o que acontece dentro desse cenário. Por que as pessoas são tão inflamadas, elas são tão agressivas dentro do ambiente de um jogo online muitas vezes, né? Como a gente falou, a maior parte dos jogos online que de alguma maneira são competitivos, o que é isso? É enfrentarmos outros jogadores buscando sobrepujá-los, né? Por exemplo, o Counter-Strike, o League of Legends, o Street Fighter, entre outros jogos. Temos dois lados, duas vertentes, lado A e lado B, lado atacante e lado defensor. E quando isso acontece, um dos dois lados vai sair vitorioso. O outro vai perder, né? E lidar com a perda, lidar com o sentimento de frustração não é uma das coisas mais fáceis que acontece. Então o que acontece? Você separa suas horinhas, vou sentar ali, vou jogar um pouquinho, tá, perdi uma, tô de boa, perdi duas, mais ou menos, né? Quando você está lá pela terceira derrota, é muito provável que você esteja já cansado, né? Você esteja bem aborrecido e aí essa energia ela começa a se apoderar, ela começa a fluir dentro da gente, em modo de que nós começamos a procurar as coisas que estão dando errado. Em vez da gente focar no que está dando certo e naquilo que nós podemos melhorar, por exemplo, em vez da gente pensar assim, olha, eu fiz uma boa jogada na última partida, eu dei a volta, peguei um flanco, consegui ali alguns abates, então eu vou tentar fazer isso de novo, vou tentar fazer isso de modo melhor. Não, a gente já começa a pensar assim, a partida já não foi tão legal porque aquele meu colega não desenvolveu, ele não desempenhou, então a culpa é dele. Alguma coisinha na nossa cabeça muitas vezes fala isso. E aí o que acontece? Nós carregamos essa derrota de uma partida para outra, né? Então a gente já começa o segundo, terceiro jogo já carregado com uma energia, carregado com uma motivação que nós vamos trazer para fora, né? Então assim, começou o jogo, vamos lá. Qualquer coisinha que der errado, e vai dar errado, porque o lado que erra menos sempre é o lado que ganha, né? Nós vamos externalizar isso geralmente em cima de quem errou, não é verdade? Aquela pessoa que não conseguiu se desenvolver, que não conseguiu cobrir as nossas expectativas, a gente vai ter uma tendência. Não estou falando que todo mundo é assim, mas estou tentando explicar o que acontece dentro de uma pessoa na maior parte das vezes. Então, poxa, eu perdi porque meu top ele não fez os itens corretos. Poxa, eu perdi porque eu falei que a bomba estava no B, todo mundo foi pro A e a bomba realmente estava no B. É aí o que acontece? Muitas vezes nós começamos a brigar com nossos colegas. Só que a gente acha que só a gente está naquela situação, só a gente está sobre aquela situação de conflito e estresse. Na verdade não, é todo mundo, dos dois lados. Todas as pessoas estão ali disputando e todas elas estão com algumas frustrações, algumas dificuldades, algumas coisas que nós temos expectativas em relação ao outro. Poxa, você fala assim, nossa, mas se meu colega pelo menos fizesse o mínimo a gente tinha ganhado. E aí isso gera uma frustração. Então, carregar isso de um jogo para o outro realmente é muito complexo. E isso inflama a gente. Então, você coloca um ambiente estressante, que é uma competição.
E aí tá todo mundo já previamente inflamado, todo mundo já tá com uma mentalidade meio preparada. Qual é a chance disso dar errado? Muito grande. Então aí começa a aflorar. Muitas pessoas têm travas, algumas não. Então os menores sinais de frustração ou diante de uma certa carga de frustração, nós começamos a externalizar isso. Não todos nós, mas as pessoas começam a externalizar isso. E aí assim, você tá de boa, curtiu o seu dia, tá super na paz, você entra na primeira partida do seu dia e já tem alguém ali que já tá digitando e falando e mandando um monte de coisa extremamente violento, porque essa pessoa ficou o dia inteiro jogando e não conseguiu o resultado que ela queria, não chegou nem perto daquilo. Então ela já está sendo ali tóxica, né? Ela tá passando aquela energia, ela tá lidando com isso. Então, assim, todos os jogos eles têm mecanismos, eles têm ferramentas para que você diminua o contato com essa toxicidade. Porque assim, se você estiver feliz e com mais 5 pessoas felizes, cantando, alegres, animados, é muito difícil de deixar uma sexta pessoa que não está, uma outra pessoa no caso, que não está feliz, que está de mau humor, e de repente ela fica bem, ela fica feliz. Por quê? Porque o bom humor ele não é tão contagiante. Mas num grupo de 10 pessoas que estão alegres, felizes, chega uma pessoa mal-humorada, aquilo espalha, aquilo contagia, todo mundo fica quieto, né? Olha só, meu celular tá até aqui xeretando a nossa conversa. Então, essa energia negativa, ela infelizmente ela é extremamente contagiante, ela passa, tá? Então, assim, estarmos cientes de que isso existe, que as pessoas estão estressadas porque elas estão condicionadas a um ambiente estressante, né? Por exemplo, é igual um experimento científico, você colocar várias pessoas numa espera a mais para algum serviço ou algum produto, num ambiente tranquilo, sem barulho, com uma boa temperatura. Elas aguentam muito mais tempo do que se você colocar num ambiente ruidoso e com temperatura alta. Por quê? Porque o próprio ambiente já estimula as pessoas a perderem a paciência rapidamente. Então, temos que entender que dentro dos jogos online acontece a mesma coisa, certo? Eu separei algumas coisas aqui que eu quero falar pra vocês e não esquece que no final do vídeo tem uma dica muito legal para dar pra vocês, tá bom? Focar no jogo. Você pensa assim, poxa, estou aqui para jogar, não estou aqui para discutir com as outras pessoas. Então você priorizar o jogo, né? Especialmente em jogos que não tem conversa por voz, tende a ser um pouco mais fácil. Porque quando tem alguém na cal que está já nervoso, já está falando aquele monte de coisas, acaba sendo um pouco mais difícil, não é verdade? Outra coisa, usar as ferramentas que o jogo pode te proteger contra pessoas que estão extremamente inflamadas, né? Então, de repente, tirar um chat, de repente, fechar algum canal de voz ou a voz de alguma pessoa que está muito inflamada, são caminhos. Então, a gente tem que se proteger de alguma maneira para que não estrague a nossa sessão de jogo. E aí, o que acontece? Se você tem sessões de jogo muito ruim, por mais que você goste do jogo, por mais que você goste daquela atividade, aquilo vai começando a gerar gatilhos dentro de você. E aí toda vez que você olhar para aquele negócio, você pensar nele, o gatilho já vem na sequência. Poxa vida, eu queria jogar um LOLzinho hoje, mas LOLzinho só tem gente tiltada. Não vou jogar. Então, porque já gerou um gatilho. Daí você vai jogar, você pensa, tá bom, né? Todo mundo tiltado, então eu vou entrar tiltado também. Enfim, são coisas correlacionadas, né? Uma outra coisa é que assim, nos textos, você nunca sabe o tom. Quando você está ouvindo a pessoa por voz, você ainda sabe o tom que ela está usando. No texto você não sabe de repente se a pessoa está brincando ou se de repente a pessoa está séria, ela está agressiva. Então tem que tentar tomar cuidado. Se você optou em estar tendo contato com outras pessoas através da linguagem de texto, tenha ciência de que não dá para saber o tom que a pessoa está usando, não é verdade? Agora o mais importante é entender do jogo, tá? Eu tô jogando só por jogar porque eu acho divertido, que é legal, mas eu não entendo como que o jogo funciona. Pra mim, tipo assim, eu jogo League of Legends, mas eu quero ganhar de qualquer jeito e só meu lado pode ganhar. Não. O outro lado também tá lutando pra ganhar. O outro lado também está se esforçando pra vencer, pra sobrepujar a sua equipe. Entender toda a mecânica do jogo, todo o universo. Poxa vida, esse jogo aqui, todo mundo fica com 50% de taxa de vitórias ou fica próximo disso. Então, entender que você vai perder e você vai ganhar. Então, comemora a vitória e não fica tão triste na derrota. Por quê? Porque é inerente ao jogo, né? Entender é uma coisa muito importante. É uma coisa fundamental. Quando a gente começa a entender, né, por exemplo, um cachorro passou correndo e derrubou um vaso, né? Poxa, você entende, é um cachorro. Derrubou o vaso, não é mal dele, né? Ele não é uma criatura que foi ali intencionalmente, pegou meu vaso e destruiu. Então, você entende que é um cachorro. E quando você entende as coisas,
fica tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil de lidar. Então, eu vou falar agora sobre entendimento. Será que, não só no jogo, mas será que a gente se entende? Será que a gente se entender, a gente tem alguma ferramenta, a gente tem algum método que ajuda a gente a se avaliar, entender como que a gente funciona? Coloca aqui embaixo, responde para mim, você se entende? Você se entende como você funciona? Nós nos entendermos é muito importante. Você entender do jogo, você fica tudo mais claro, né? Você sabe como é que ele funciona, você sabe os momentos que tem e o que você vai passar dentro daquela atmosfera do jogo. Agora, você se entender acaba sendo muito importante. Você consegue se entender, você sabe se entender, você sabe que existem ferramentas que podem ajudar você a se entender. E qual que é as vantagens de você se entender? Quando você se conhece, quando você se analisa ou você é analisado, você sabe certos padrões de comportamento ou certas coisas que podem te levar a determinados pontos. Por exemplo, poxa, eu sou um comprador compulsivo, tá? Eu não tô podendo gastar. Será que se eu for dar um rolezinho no shopping ali só para dar uma olhada nas novidades eu vou sair de mãos abanando? Provavelmente eu vou comprar, porque eu entrei numa atmosfera, eu entrei num ambiente que me sujeita a toda aquela situação por causa de vários estímulos, né? Vou nos jogos, por exemplo, poxa, eu fico muito mal quando alguém me critica dentro do jogo. Então, será que se eu deixar o chat ali, que com certeza vai vir crítica, é o melhor caminho? Então, nos entendendo, nós podemos descobrir nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, reforçar os nossos pontos fortes, né? Cada vez mais, colocá-los em evidência e proteger a gente dos pontos fracos que vão nos levar para padrões, para situações que são complicadas, situações tristes, situações de desvalorização. Você tem vantagens se conhecendo, né? Tanto dentro dos jogos, como nos relacionamentos interpessoais, namoro, amizade, coisas do gênero, e especialmente para emprego, para você se colocar no mercado de trabalho, para você fazer uma entrevista. Você já fez uma entrevista de trabalho? Aí pega e te pergunta assim, poxa, quais são os seus defeitos? Aí todo mundo fala assim, eu sou perfeccionista. Não, se você falar os seus defeitos, os seus pontos fracos, os pontos de melhoria, de modo consistente e honesto, a chance de você conseguir evoluir e conseguir aquela vaga aumenta exponencialmente. Por quê? Porque o entrevistador sabe que você está sendo honesto. Ele sabe que você está sendo correto. E ser correto vai te levar para um caminho de virtudes, vai te levar para um caminho de vitórias, entende? E assim, no casamento, no dia a dia, em qualquer lugar, na relação com os irmãos, na relação escolar, você tendo esse conhecimento, você consegue agir em cima dele, né? Por exemplo, tem pessoas que são mais do perfil de liderança. Então, se ela não estiver liderança, ela vai ser infeliz, né? Ela não vai mais... como é que eu vou saber se eu sou do perfil de liderança, se eu sou do perfil executor, se eu sou uma pessoa mais imaginativa, se eu sou uma pessoa que gosta de estar presente nos outros? Pô, eu gosto de me isolar, isso é errado? Eu tenho que ir pro meio de uma balada porque todo mundo fala que tem que ir? Ou se eu me entender e ver que eu fico feliz estando só entre os meus ou não estando num determinado tipo de ambiente, é errado? Então, quando você tem informação, você consegue tomar esse tipo de decisão, não é verdade? Então... que é assim, a dica era essa, né, de falar pra gente trabalhar, pra gente se entender. E aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link, vai ter um número de WhatsApp, e aí eu deixo uma oferta para você que quer fazer uma análise comportamental, né? Você clicando nesse link, você vai ser direcionado aí para uma pessoa que trabalha dentro da área, que tem um dos melhores métodos aí, um método inclusive aprovado e desenvolvido pela NASA, que vai ajudar você a ter acesso a essas informações, a ter acesso a esses dados, tudo direitinho. Então, aqui embaixo eu estou colocando o link, clica ali para você conversar no WhatsApp, você entende a oferta, vê como é que é. Eu vou falar para você, é extremamente vantajoso e satisfatório e poderoso você ter acesso a essas informações. Esse aqui foi mais um Café com o Mac. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo. Um grande abraço e lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom.